Sabia que o brasileiro passa em média 4 a 6 horas por dia no celular? Você já deve ter visto aquela funçãozinha em celulares, principalmente celulares Android, onde dá pra gente ver quantas horas por dia a gente tá passando no celular. Principalmente nos aplicativos que a gente mais usa, se é Instagram, WhatsApp, YouTube ou outros aplicativos do dia a dia. É meio chocante quando a gente vê a média da população brasileira mexendo no celular, segundo esses dados que o próprio Android disponibiliza pra gente, tipo 4 a 6 horas por dia. O que você podia estar fazendo com esse tempo? O que você podia estar fazendo com essas horas em uma semana, um mês ou até um ano? É meio chocante, não é? Pois é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Renan, eu sou professor de inglês e no vídeo de hoje eu quero fugir um pouquinho do assunto de inglês, idiomas no geral e falar um pouquinho com vocês sobre vício em redes sociais e em celulares no geral, mas não só celulares, mas sim celular, computador, coisas que estão na nossa rotina e que elas deixaram de simplesmente estar na nossa rotina e meio que viraram uma parte do corpo. E como que isso é preocupante. E a ideia do vídeo de hoje é conversar um pouco sobre isso e trazer algumas coisas que podem te ajudar a superar esse vício em celular, em redes sociais, em mídias sociais, coisas inclusive que a gente era acostumado a fazer e não sei porquê, mas a gente foi desacostumando de fazer essas coisas. Então, no vídeo de hoje eu vou trazer aqui 5 coisas para você fazer em vez de perder tempo com celular, com redes sociais, com esses vícios da modernidade. Então, se você gostou do tema do vídeo, já deixa seu like, compartilha com seus amigos e comenta aqui se você já passou por esse tipo de situação, quantas horas você costuma passar no celular, se você acha que isso é saudável para a sua saúde mental e outras coisas que você faz, que você passou a fazer que fizeram mais sentido, coisas mais significativas para a sua vida. Eu vou adorar saber, então bora trocar essa ideia aqui nos comentários. E a primeira dessas coisas é socializar mais, principalmente com amigos, círculo social e família, principalmente com a sua família, seu pai, sua mãe, irmãos, tios, primos, primas. E é uma coisa engraçada de falar porque é uma coisa que eu sinto, pelo menos, que eu fui desaprendendo um pouco a fazer isso. E eu vejo isso também em muitos amigos, sabe? É engraçado porque quando a gente é criança, quando a gente é adolescente, socializar, fazer amigos, fazer amizades e manter essas amizades é uma coisa muito natural, principalmente com vizinhos, com pessoas do bairro, pessoas do nosso convívio e também com a nossa família, é uma coisa muito natural. Eu não sei quando que isso deixou de ser natural, mas eu tenho certeza que o celular é um dos fatores para isso ter deixado de acontecer tão frequentemente. E é engraçado quando a gente pensa nossos pais, nossos avós, que eles não tiveram nada disso, eles não tiveram esse acesso à tecnologia que a gente tem. E um dos principais hobbies da época deles, uma das principais formas assim de se divertir, de ter prazer, é conversar, contar histórias, contar causos. Então é uma coisa importante, uma coisa que todos nós seres humanos sempre precisamos fazer para a sobrevivência. Mas nesses últimos anos, e aqui não só o celular é um dos culpados, mas eu acredito que a pandemia também é uma grande culpada disso, a gente meio que perdeu ou foi deixando de lado a importância disso, sabe? A importância de socializar, a importância de nutrir relações, de manter essas relações, de ter uma rede de apoio e a importância de se manter ativo, sabe? Se manter fazendo coisas, atividades. E aqui não só a pandemia é culpada, mas eu acho que o home office ele também é um pouco culpado disso. Não criticando o home office é maravilhoso. Mas ele acaba fazendo a gente se acostumar muito com a nossa própria presença, sabe? E eu acho que a gente voltar a ter essa facilidade, sabe, de conversar com pessoas, talvez o fato de estar muito violento, as pessoas estarem muito desconfiadas uma das outras hoje em dia também contribui para isso não ser tão comum. Mas minha dica seria, basicamente, tenta voltar a manter laços, manter relações com pessoas que você não vê tem muito tempo, pessoas que eram importantes na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude, e você perdeu o contato por algum motivo, seja que você ou a outra pessoa foram para cidades diferentes, seja porque cada um tomou seu rumo, o que também é bem normal. Mas minha primeira dica é essa, tenta fortalecer os laços sociais são importantes e é uma pena que a gente tenha desaprendido a fazer isso. E ainda nessa pegada de tentar voltar a ser uma pessoa mais ativa, minha segunda dica para você é fazer mais atividades diurnas, sabe? Mais programas diurnos, coisas diurnas.
ficou muito evidente para mim que nos dias atuais, nos dias de hoje, as pessoas, principalmente os mais jovens, geração Z, eles ficam muito tempo em casa, muito tempo com uma socialização de mentira, uma socialização através de streaming, através de pessoas que eles conhecem só por causa de jogos, de redes sociais, e isso é uma socialização meio de mentira, sabe? E esses jovens, essas pessoas, eles têm... É uma coisa muito clara pra mim. Sair de noite, voltar e socializar só dessa forma digital. Ou indo pro trabalho. Eu não sei se é uma coisa cultural aqui do Brasil, mas parece que lá fora, principalmente pensando no contexto da Europa, é muito mais comum o pessoal investir em programas diurnos, sabe? Em coisas para fazer de dia, como ir para um parque com os amigos ou sozinho, ir para um teatro, ir no cinema, assistir uma partida de futebol. E eu sei que aqui no Brasil a gente tem realidades diferentes, não é tão seguro ir assim para a rua o tempo todo como é na Europa e em outros países. E a gente não tem, talvez, tantas conveniências como eles têm lá, como, por exemplo, estádio de futebol, museus, lugares interessantes para ter esses programas diurnos, mas é uma coisa que eu também vejo que foi se perdendo com o passar dos anos, que eu via mais na minha infância e adolescência, e hoje em dia eu não vejo tanto mais. E eu acho que um dos culpados disso também foi a pandemia, inevitável, as pessoas meio que perderam um pouco o pique de sair de casa e... com o trabalho remoto, ficou mais conveniente. A gente consegue hoje ter mais conveniências que a gente não tinha há uns anos atrás, como, por exemplo, iFood, como, por exemplo, Uber, entre outras coisas. Ou até mesmo compras online, né? A gente para pensar, antes a gente ia nas lojas, hoje em dia a gente tem Shopee, a gente tem vários aplicativos de lojas aqui pra gente comprar alguma coisa num clique. Então, essa é a minha segunda dica. Tenta voltar a fazer atividades, programas diurnos, sabe? Programas para você desfrutar do dia, da luz do sol. Seja programas para você fazer com os amigos, em família, ou programas para você fazer sozinho mesmo. Para você simplesmente ir e desfrutar mais da sua presença, sabe? Isso é uma coisa que eu sinto que faz um pouco de falta. Aliás, faz muita falta nos dias atuais. E a minha terceira dica é uma dica que eu acho que é muito válida também, que é aprender uma habilidade nova e um hobby novo, sabe? Pode ser um hobby sem muita utilidade, mas se for um hobby que tem alguma utilidade, não querendo ser utilitarista, mas já sendo um pouco, aprender um hobby, alguma habilidade, alguma coisa que você vai ficar muito bom naquilo, sabe? Eu acho que o problema principal hoje das redes sociais, de ficar scrollando e vendo telas de outras pessoas vivendo a vida que você queria estar vivendo, é que a gente passa a pensar que a nossa vida não tem muito sentido além do trabalho, que a gente é quase como o sinônimo do que a gente faz, do nosso trabalho, do nosso emprego. Inclusive, se a gente pega, por exemplo, figuras da história, figuras públicas, famosos, pessoas importantes, e a gente vai buscar a página dessas pessoas na Wikipédia, a primeira coisa que a gente vê na descrição dessa pessoa não é se ela era uma pessoa empática, uma pessoa que era muito boa em, sei lá, fazer esculturas ou o quê, mas a gente vê a profissão dessa pessoa. E isso me fez refletir um pouco. Como que a gente é tão atrelado ao nosso trabalho. Como que o nosso trabalho passa a ser uma parte tão integrante assim da nossa identidade. Nem sempre é o caso. E quando você aprende uma habilidade, um hobby, você meio que dá vazão a um outro lado seu, que muitas vezes só você conhece, e fica adormecido até você divulgar, até você botar pra fora. Falando não só de um hobby, de uma habilidade convencional, mas indo um pouco além, eu acho interessante você fazer um hobby, praticar uma habilidade e divulgar, de preferência na internet, que a gente tem mais acesso a ver, a coisas que os outros fazem. Quando a gente divulga na internet um hobby novo, uma coisa que a gente está aprendendo, mesmo que não seja 100% bom ainda, a gente acaba inspirando outras pessoas e a gente acaba encontrando várias pessoas menos habilidosas que a gente ou mais habilidosas que a gente para trocar ideias sobre. E isso é muito importante também. E aqui, quando eu falo de hobby, eu não falo só de hobbies convencionais, como tocar violão, ou como aprender a cozinhar, por exemplo, mas pode ser um hobby mais diferente, um hobby mais viajado, como, por exemplo, ser cuidador de plantas medicinais, ou, sei lá,
fazer esculturas de argila e carvão, alguma coisa assim, mas tentar buscar um hobby, coisas que você realmente gosta de fazer e que você não teve oportunidade ou já teve essa oportunidade quando era criança ou adolescente e meio que foi deixando isso de lado, e tentar colocar isso de uma forma ativa na sua vida. Esse hobby pode ser desenhar, pode ser escrever, pode ser pintar, pode ser qualquer coisa, mas um hobby que tá muito na moda, pode ser pintar, pode ser desenhar, pode ser fazer escultura, qualquer coisa. Mas tem um hobby específico, que pode ser um hobby ou não, vai depender de você, e que é o tema central aqui do canal, que é aprender idiomas, que é uma coisa que eu recomendo fortemente para todo mundo. E eu sou suspeito para falar sobre isso. O canal é sobre aprender idiomas, mas eu queria falar um pouco mais sobre esse hobby, porque é uma coisa muito boa para a sua vida. Aprender, seja qual idioma for, pode ser inglês, espanhol, francês, búlgaro, serbo, croata, swahili, qualquer língua que for. Aprender uma língua, aprender um idioma do zero requer um esforço, requer uma disciplina que você pode levar para outras áreas da sua vida, inclusive para o trabalho. Então, minha terceira dica aqui para você deixar um pouco de lado o celular, deixar um pouco de lado as redes sociais e buscar significado na vida, é aprender uma nova habilidade, um novo hobby. E aprender idiomas é uma dessas possibilidades. Uma possibilidade que você pode levar tanto como um hobby, quanto como uma forma de melhorar na vida, de ganhar mais, conseguir um destaque no trabalho, entre outras coisas. Então, aprender um novo idioma é uma das coisas mais fundamentais para os dias de hoje e que você pode perfeitamente levar como um hobby, como uma nova habilidade, etc. Mas se você quiser, assim, investir um pouco mais nisso, de aprender um novo idioma e usar todos os benefícios que aprender a falar um novo idioma pode dar para você, eu queria aqui fazer uma recomendação do Programa da Fluência, que é aqui um curso ministrado pelo professor Pedro Galvão, que já é poliglota, e ele, tendo muita experiência com o fato de aprender idiomas, né, o ato de aprender idiomas, como que isso funciona neurologicamente, como que isso funciona cientificamente, etc. Ele criou um método de aprender a aprender idiomas, que é o Programa da Fluência. E o Programa da Fluência, ele vai ser aqui um passo a passo de como aprender qualquer idioma. Você vai ter uma parte ali que vai trazer para você toda a base científica por trás do aprendizado de idiomas, o método de repetição espaçada para você adquirir vocabulário e reter esse vocabulário, como colocar em prática, né? Como falar, como praticar aqui a habilidade da fala, que é a habilidade que a gente quer realmente desenvolver, né? Quando a gente vai aprender um novo idioma, como escutar um novo idioma e quais as metas realistas. E isso é que eu acho mais legal no Programa da Fluência. Eles traçam metas realistas, não vão te prometer, por exemplo, fluência em inglês em 3 meses, mas eles colocam metas muito mais, assim, humanas, sabe? Então, tipo, eu não vou ficar fluente em inglês em 5 meses, mas em 5 meses eu vou ser capaz de entender os episódios da primeira temporada de Friends relativamente bem, uns 80%, escutando o episódio no áudio original e vendo a legenda em inglês, sendo que eu não sabia absolutamente nada de inglês antes de começar. Então, o Programa da Fluência, e esse programa ele serve para vários idiomas, tá? Não é só para o inglês, ele serve para o francês, para o espanhol, para o japonês, inclusive. Você vai ter ali metas muito claras e prazo para você cumprir cada uma dessas metas. E seguindo um passo a passo, seguindo exatamente o passo a passo que você vai encontrar nesse curso de como você deve proceder com esse cronograma e seguindo o passo a passo de todos os módulos, de tudo que é ensinado no Programa da Fluência, você vai conseguir, de fato, aprender um novo idioma muito mais rápido do que se você estivesse numa escola tradicional, só lendo, só fazendo exercício e pagando muito, muito caro em material, mensalidade, enfim. Então, se você tiver interesse em aprender um novo idioma, dá uma olhada aqui na descrição para você conhecer o Programa da Fluência do professor Pedro Galvão. Voltando aqui ao tema do vídeo, galera, uma outra coisa que eu acho muito, muito importante para perder de fato o vício em celular, o vício em redes sociais no geral, é aprender a fazer um esporte, é buscar fazer um esporte. Eu não estou falando só de futebol, eu não estou falando de academia, não estou falando necessariamente de calistenia, esses esportes, né, crossfit, esses esportes que estão muito em alta ultimamente, mas o esporte que você gostar, o esporte que você realmente tiver interesse em começar. E isso é interessante porque entra muito na mesma ideia de aprender uma nova habilidade ou de ter um novo hobby. Porque quando a gente está num novo hobby e quando a gente aprende um esporte, a gente vai
despender muita energia naquilo, sabe? E é uma canalização de energia para uma coisa que vai te deixar foda. Basicamente isso, é uma canalização de energia numa coisa que vai fazer sentido para você. Fazer e ter um hobby, né, pode fazer sentido ou não para você no que tange a ser produtivo, mas praticar um esporte vai fazer bem objetivamente para sua vida. E o ser humano, ele tem aquilo da competitividade, né? A gente tem muito de gente que quer ganhar, a gente quer ser competitivo. E eu não vou ser hipócrita e falar aqui que você precisa fazer um esporte só para se divertir e tudo mais, mas competir também, buscar competir com outras pessoas. Se for futebol, participar de campeonatos. Se for vôlei, jogar com outros times, com outras equipes, buscar ganhar, ter aquele sangue nos olhos, sabe? Isso é uma coisa que eu também vejo que falta muito no pessoal desses novos anos, dessas novas décadas, desses novos tempos. Eu vejo que falta muito nisso, e eu vejo que falta muito isso neles. Fica muito aquilo de bora todo mundo se divertir, todo mundo ser feliz. E, pessoal, a gente precisa, sei lá, a gente precisa ter um pouquinho disso, essa ambição de competir, de ganhar, de querer ser o melhor, não melhor que os outros, mas melhor que a gente, e querer ser foda naquilo que a gente se propôs a fazer. Seja um hobby, seja uma habilidade ou um esporte. E outra dica para você que quer desapegar um pouquinho do celular é busca fazer um esporte, principalmente um esporte social, um esporte que você vai ter que jogar com outras pessoas, ou um esporte de luta, um esporte de autocontrole, de foco. Então essa é a minha dica número 4, e a minha dica número 5 é leia um livro e aprenda a ter o hábito de ler, hábito de leitura. E isso é uma coisa muito engraçada, porque o brasileiro não é conhecido por gostar de ler. A gente nunca foi um povo que um dos principais hobbies é a leitura. A gente não é conhecido por isso. Se você vai para a Europa, se você vai para a Austrália, para Nova Zelândia, se você vai para a Ásia, para o Japão, você vê que as pessoas têm a leitura como hobby. Isso é muito claro. Desde cedo, desde casa, eles são incentivados a ler. Você vê muitas prateleiras, muitos livros, muita gente nas bibliotecas, muita gente nas livrarias. Isso não acontece aqui no Brasil, e menos depois da pandemia. E menos ainda depois que a gente começou a usar redes sociais, usar celular como uma extensão do nosso próprio corpo. O pessoal tá tão, assim, viciado em scrollar rede social, ver o último vídeo do TikTok, a última teoria da conspiração, o último videozinho de inteligência artificial que vai colocar dois políticos ali se abraçando, ou que vai fazer uma cratera abrir no meio do rio, ou qualquer coisa que seja. Eles são tão, assim, viciados nisso que meio que dói para essas pessoas ler um livro, parar, meia hora para ler um único livro. Então, minha dica é tenta ler alguma coisa que você gosta, alguma coisa que você curte de fato. Seja Harry Potter, seja, sei lá, Senhor dos Anéis, que é um pouco mais complexo, mas ainda assim ela é uma leitura incrível. Outros livros mais simples, como O Pequeno Príncipe, ou livro de autodesenvolvimento, que o pessoal gosta muito. Eu já não sou muito fã desse tipo de leitura, mas se serve para você, é o que importa é estar lendo. Então, minha quinta dica é tenta ler mais. Leia como uma forma de se divertir, como uma forma de passar um tempo de qualidade com você mesmo. Leia não necessariamente para ser produtivo, para ter mais foco, mas pensando em saborear a história, sabe? Pensando em, de fato, ficar imerso naquela história, naquele livro, no que tá passando, no que tá acontecendo naquilo. Claro que você pode usar isso para melhorar seu foco, você pode usar isso para aprender idiomas, ler em outros idiomas, eu recomendo muito também, mas aqui vamos começar de uma forma leve. Então, a minha dica é leitura, mas uma leitura leve, uma leitura simples, uma leitura que te instigue. E os livros do Stephen King, pelo menos, são livros que me instigam muito, são livros que eu consigo ficar vidrado horas e horas lendo. E a minha recomendação para vocês, livros de ficção científica, livros de terror, qualquer estilo que seja. Mas minha quinta dica é leia muito. Inclusive, você pode ler fazendo outras dessas dicas, como indo para lugares públicos, indo para parques, para cafés. Ou seja, uma coisa que todas essas dicas que eu trouxe, elas têm em comum é tentar buscar o momento fora das telas, sabe? Buscar a vida fora das telas. Eu acho que é isso que parece que se perdeu um pouco e que é importante a gente resgatar. Viver a vida fora das telas, seja através de entretenimento, seja através de coisas produtivas para as nossas vidas, mas viver o off, ficar um pouco mais no off, em vez de viver tanto tempo assim no online.
Então essas foram as minhas 5 dicas para você conseguir sair do celular, para você conseguir ficar um pouco fora do celular, dos ambientes virtuais, das redes sociais e viver uma vida que faça mais sentido, viver uma vida que valha mais a pena de ser vivida, sabe? Então foi isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Eu vou deixar aqui como recomendação um vídeo onde eu mostro para vocês a minha rotina, como que eu encaixo o aprendizado de idiomas na minha rotina, como que eu estudo os idiomas que eu falo, eu mantenho os idiomas que eu falo e eu estudo outros idiomas dentro da minha rotina, para quem tem interesse em esse tipo de conteúdo. E se você curtiu esse tema, deixa aqui nos comentários outras sugestões de temas que vocês também querem ver aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo.